CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para vocês que já estão nos assistindo. Neste momento, vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, página a página, capítulo a capítulo. Para darmos início aos trabalhos da casa, chamo a nossa querida irmã Nízia Maria para harmonizar o ambiente em nossas casas com a sua música. Obrigada, Nízia, pela música, pelo carinho. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedir a Ele que nos amplie a mente, nos abra os horizontes para que possamos, nessa noite, absorvermos os ensinamentos e que eles possam nos servir para o nosso crescimento moral, espiritual, e para que possamos, juntos, construir um mundo melhor. Obrigada, Jesus, pela oportunidade aos guias espirituais da CEIP e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Damos graças a Deus e, nesse momento, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, companheiros da CEIP. Estamos aqui dando continuação ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje veremos
a pergunta 549 e pergunta 550, que diz respeito ao pacto em que os homens encarnados fazem com os desencarnados. Toda quarta-feira, nós temos um estudo do Livro dos Espíritos com o objetivo de procurar esclarecer, elucidar aos companheiros. E hoje nós estamos aqui, dando a nossa singela contribuição. Quando nós falamos a ideia de pacto, a gente pensa num acordo, a gente pensa numa associação. Essa palavra associação, ela é muito utilizada na doutrina espírita, principalmente associação de mentes. Mas quando a gente pega o termo pacto, sugere que nós fizemos um pacto. E estudando a pergunta 549 e 550, eu me lembrei particularmente de uma passagem de Goethe, de Fausto. Quando Fausto faz um acordo com Mefistófeles e pede ao diabo riqueza, saúde, vida e poder, mas em troca Mefistófeles estabelece com Fausto que haveria um prazo para ele usufruir de tudo aquilo. E um dia, Mefistófeles voltaria para reclamar o acordo feito entre os dois. No caso, Goethe estava dando a Mefistófeles a sua alma. Muito bem. Essa passagem ela é conhecidíssima, peça de teatro, filme, e serve para a nossa reflexão. E o interessante é o seguinte. Vamos ver aqui. Na pergunta 549, há algo de verdade melhor haverá nos pactos com os maus espíritos? E Kardec nos responde, não há pactos. Há, porém, naturezas, mas que simpatizam com os maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de fazer. Chamas, então, por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirva em seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque deles também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Então vocês vejam, o fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações qualquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e os espíritos malfazejos. Agora, a gente precisa ser sincero, porque nós nos afinizamos e nos ligamos mentalmente a desencarnados que vibram em prol do bem ou em desencarnados que vibram em prol de atitudes infelizes. Nós, encarnados,
é que vamos estabelecer com os desencarnados um conúbio mental. Vejam bem, ou seja, o movimento ele parte do homem encarnado. Não é o desencarnado que vem propor. Existem casos particulares que dariam uma palestra. Mas nesse caso aqui, eu me lembrei da história do Goethe, né? Johann Wolfgang Goethe, que escreveu, escritor alemão, muito conhecido, escreveu essa peça teatral aonde Fausto vende a alma ao diabo em troca de riqueza, mas em compensação teria que saldar o compromisso entregando-se ou entregando sua alma. Então, diante disso, a gente para e pensa o seguinte: quantas pessoas não utilizam-se das sombras, realizam pactos mentais com desencarnados para poderem se locupletar nos benefícios da vida material. Não são poucos que muitas das vezes sabem que estão cometendo equívocos difíceis de serem resolvidos, porque transferem para mais tarde a retribuição, a conclusão, se nós podemos dizer assim, do pacto. Porque todo pacto implica numa troca de favores. Você me ajuda, que depois eu te ajudo. Você me faz um favor, eu fico te devendo um favor. Isso é muito comum na humanidade. Então, uma vez que os indivíduos desencarnam, eles não são diferentes. E nós conhecemos histórias contadas pelos desencarnados em lindos casos de espíritos aonde indivíduos evocaram através de rituais xamânicos entidades desencarnadas para que elas pudessem intermediar o acesso ao poder, à riqueza, à glória. Mas, em compensação, assumiram com essas entidades um compromisso nefasto de quando retornarem ao mundo dos mortos ou retornassem ao plano espiritual, iriam saldar esse compromisso servindo a essas entidades. É lógico que existe um lado fantasioso, há um lado quase que, digamos assim, romântico nisso tudo, um romantismo negativo, mas existe, onde nós paramos para imaginar o quão seria delicado e complicado assumir um acordo com as sombras, ainda aqui na Terra, para ter acesso a determinadas coisas que não estão na nossa programação, por valorizar os bens materiais, valorizar os sentimentos do mundo material, em prejuízo, em detrimento aos bens espirituais. E com isso, os espíritos nos dizem o seguinte: os desencarnados, eles não batem à nossa porta nos propondo isso. Somos nós que, em desdobramento, muitas das vezes, buscamos nas sombras auxílio para poder atingir o nosso intento. E depois ficamos à mercê deles, porque eles vêm nos cobrar os favores que nos foram prestados. Então, isso é uma coisa muito, digamos assim, comum, historicamente falando. A gente conhece vários casos dentro da história da humanidade, dentro da sociedade, em que o indivíduo acaba se tornando, por exemplo, refém das suas escolhas. O indivíduo acaba se tornando refém de tudo aquilo que ele se propõe, porque não para pensar que as suas escolhas estão sendo feitas pela porta larga do prazer,
das facilidades, dos desregramentos. E, ao mesmo tempo, o indivíduo se compromete porque, para ele atingir determinados objetivos, ele sai pisando em todo mundo. A gente vê isso nos romances. Vários romances que nos contam de que espíritos hoje que apresentam-se em quadro de sofrimento, em provação, foram espíritos que se comprometeram de tal forma no passado, através dessas artimanhas, que, infelizmente, hoje são obrigados a retornarem em péssimas condições porque não souberam fazer o bom uso do livre-arbítrio e utilizaram-se do poder para atingir aos seus objetivos. Então, a orientação, ela é uma orientação doutrinária, mas a gente vai entremeando com pontos de vista históricos para que a gente possa ter uma dimensão mais ampla do que realmente significa tudo isso. Dando continuação, nós temos aqui a pergunta 550, são só 2 perguntas, e fica fácil porque nós podemos conversar, elocubrar e desdobrar sobre isso. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? É exatamente a história de Fausto. A pergunta 550, ela se reporta justamente a história desse escritor alemão que faz essa peça teatral muito famosa. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar desta maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra. Não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se, assim, tacitamente entre eles e o delinquente um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper se quiser, firmemente granjeando a assistência dos bons espíritos. Muito bem, isso me faz lembrar algumas histórias que nos contam André Luiz na série A Vida no Mundo Espiritual, quando André Luiz nos mostra de uma maneira bastante romanceada, em livros como Libertação, que muitos indivíduos encarnados, insatisfeitos, revoltados com a encarnação que possuem, indignados por terem de passar por determinadas situações, em desdobramento à noite, devido ao baixo padrão vibratório que se apresentam, eles recorrem em determinadas regiões umbralinas a hordas de espíritos que aprendem a utilizar-se, assim como os bons espíritos procuram exercitar a prática do bem para poder ajudar as pessoas a evoluírem. Esses espíritos
aprendem a exercitar a prática do mal para poder mudar o curso das programações, mesmo sabendo que isso será algo temporário. O indivíduo, muitas das vezes, ele chega a ser advertido pelas próprias sombras que o gozo e o prazer será muito breve, porque a própria programação espiritual, muitas das vezes, ela é diametralmente oposta ao que o indivíduo deseja. O indivíduo deseja riqueza, poder, fartura, sentimentos emocionais ligados ao mundo material, aos quais ele deve viver uma abstinência. Mas, infelizmente, o que vai acontecer? Ele não consegue ser disciplinado e obediente a ponto de se encaixar naquela nova realidade, naquele novo contexto. Porque muitas das vezes as pessoas não revelam em palavras aquilo que elas pensam. Elas desejam algo que está além da sua própria capacidade. E tem indivíduos que tramam. Tanto é que às vezes a gente vê de uma maneira romanceada, eu sempre uso essa palavra até com uma forma simpática, que existem pessoas que fazem pacto até com o diabo, como se costuma dizer na gíria, para atingir determinado objetivo. E nós sabemos perfeitamente porque isso vem de um imaginário muito grande, porque desde a antiguidade, reis, nobres, grandes governantes da Idade Antiga, da Idade Média, até da Idade Moderna, recorriam a oráculos para entrar em contato com o mundo espiritual, para poder saber se eles teriam apoio do mundo espiritual para poder ganhar uma guerra, promover uma grande mudança na estrutura política. Então, é muito comum a gente, às vezes, conhecer histórias onde o rei, o monarca, o governante, ao desencarnar, ele chega do outro lado da vida, retorna ao mundo espiritual e descobre que na Terra ele é um governante e no mundo espiritual ele não passa de um simples servo das sombras. Sombras essas que ele, ao longo de toda a vida, evocou para se manter no poder. E agora ele terá que pagar o preço do acordo, do pacto realizado. Foi com base nesse imaginário que o escritor alemão Goethe, ele vai escrever essa história até como uma forma de nós pensarmos na transitoriedade da matéria. Se nós estamos aqui passando por um período tão breve de aprendizagem de evolução, nós precisamos compreender que esse período ele representa um degrau na nossa evolução. Quando temos alguma consciência, a nossa responsabilidade ela é redobrada, porque mesmo na condição de sofredores, ao passar por uma vida provacional, temos que exercitar a resiliência, a paciência, a boa vontade. Por quê? Porque nós temos a consciência plena de que existe uma programação de vida. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, colocou no momento da criação de cada um de nós como espíritos imortais as leis morais da vida na nossa consciência. Então nós trazemos no nosso íntimo o que é certo e o que é errado. Em alguns momentos a gente parece um pêndulo, que temos uma tendência a pender para o lado das nossas maiores inclinações, mesmo sabendo que estamos
cometendo equívocos. A humanidade nunca teve tanta oportunidade de estudo, a humanidade nunca teve tanta oportunidade de esclarecimento. A humanidade nunca teve tanta oportunidade de acesso ao saber, principalmente hoje com a facilidade digital. Então, os homens podem até, no seu íntimo, se sentirem muitas das vezes pequeninos diante da existência do mundo material. Mas quando nós nos damos conta da transitoriedade na vida terrena, a transitoriedade nesse corpo físico, nós não podemos desejar em momento algum que a posse permanente dos bens materiais, nem dos amores. Nós temos que saber conviver com tudo isso, aproveitarmos de todo o conhecimento que nos é oferecido, dos livros que se encontram aqui, por exemplo, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Mas nós não vamos levar nada disso para o outro lado da vida. Vamos levar, sim, as experiências que trazemos na nossa mente, no nosso inconsciente armazenada, e as boas lembranças dos amigos que trazemos no coração. Isso, sim, nós vamos levar dessa existência física. Agora, o indivíduo, ele precisa mudar o seu foco, mudar o formato com que ele concebe a realidade. Deixar de lado a ideia da posse efetiva dos bens materiais, como se, de repente, nós tivéssemos, digamos assim, a propriedade eterna. Nós temos a propriedade transitória. A espiritualidade nos concede a transitoriedade dos bens materiais, da posse dos bens materiais. Mas nós não podemos reclamar o uso capião dos bens materiais, achando que uma vez que eles estão sob a nossa tutela, que eles nos pertencerão eternamente. Não. É aconselhável que o indivíduo faça um exercício de boa vontade e de desprendimento, num determinado momento da vida, se desfazendo daquilo que ele não utiliza mais, de roupas, de livros, de objetos, num desprendimento, porque vai ter uma determinada hora que a coisa mais certa da vida vai acontecer, que é o nosso processo de desencarne. Então, nós continuaremos tendo, do outro lado da vida, se nós podemos dizer assim, ao retornarmos ao mundo espiritual, daremos continuação ao modelo de vida emocional, espiritual, que nós estamos nutrindo aqui. Se hoje nós temos a plena consciência de que nada nos pertence, que nós estamos aqui de passagem e que sabemos que estamos estagiando da matéria para a nossa evolução pessoal, então nós temos que fazer jus ao conhecimento que temos. Não podemos simplesmente querer amealhar, entesourar riquezas que as traças vão roer ou os ladrões vão roubar. Nós temos que nos preocupar com os valores eternos. Isso sim que é importante, porque os bens materiais que nos foram oferecidos pela espiritualidade, os talentos que nos foram concedidos pelo mundo espiritual, têm a finalidade de nos ajudarem no nosso crescimento pessoal, na nossa evolução particular, e que a gente possa compartilhar com os amigos o conhecimento, os recursos que possuímos, doando um pouquinho do que temos, ajudando as pessoas necessitadas, sendo solidário, sendo altruísta, compreendendo que todos passamos por uma grande prova reencarnatória e não desejando colocar o chapéu aonde a mão não alcança.
é o que a gente vê muito, infelizmente. Companheiros desejam ter, possuir coisas que estão além do seu alcance. É muito comum se utilizar uma expressão. Existem pessoas que querem colher frutos de árvores que, em momento algum dessa encarnação ou de encarnações passadas, semearam as sementes. Então, nós não podemos colher aquilo que nós não plantamos. Agora, em compensação, nós vamos colher os frutos do que nós plantamos. Ah, isso vamos. E se nós não tivermos a consciência, não soubermos investir os recursos que recebemos do mundo espiritual, nós vamos colher proporcionalmente o que nós plantamos. E se nada colhemos, é porque nada plantamos. Não soubemos investir no momento presente de encarnações passadas para hoje estarmos colhendo. Já sabendo disso, por que então não revertermos o processo, como ainda estamos a caminho da luz, parando e pensando o seguinte: já que eu tenho a plena consciência que eu só posso colher aquilo que eu plantei, eu preciso semear coisas positivas, porque eu não posso esperar encontrar um atalho, uma saída estratégica para ter de maneira irregular aquilo que a minha programação reencarnatória não estabelece. Se eu assumir um compromisso de uma vida provacional, eu vou passar por essa vida provacional. Se eu assumir um compromisso de passar por determinadas dificuldades, para que essas dificuldades servissem de aprendizagem para o meu espírito, ou melhor, para o meu espírito, não, para eu, como espírito imortal, vivenciar aqui no mundo terrestre, eu vou vivenciar. Muitos companheiros conhecem a trilogia de Dona Ivone Pereira. Entre várias obras que Dona Ivone nos legou, existem 3 livros que são uma trilogia muito interessante, onde ela vai contar suas vivências e encarnações passadas. E quando ela, no plano espiritual, se dá conta dos fracassos que ela acabou cometendo pelo mau uso do próprio livre-arbítrio, ela vai solicitar uma encarnação provacional, que é a última encarnação que ela teve, agora no século passado, século XX, como Ivone Pereira. E esse espírito, ele vivencia uma vida muito dura, porque ele solicitou essa encarnação. Então, se nós estamos passando por determinadas questões, nós precisamos tentar nos enquadrar à nossa realidade. Eu costumo dizer que quando nós paramos para pensar que o ideal é a posse do necessário, termos a posse do necessário para poder conseguirmos dar conta da nossa programação, das experiências que nós precisamos viver e do testemunho que nós precisamos dar aos desencarnados que nos acompanham, que nos auxiliam, para que a gente possa não sair da estrada da vida pegando atalhos com o objetivo de encurtar o caminho, principalmente o caminho do sacrifício, quando nós buscamos de forma figurada sempre a porta larga das facilidades e nunca a porta estreita do esforço pessoal e do sacrifício para construirmos uma vida digna. Eu digo isso, mas eu sou obrigado a reconhecer que todos nós, a começar por esse que vos fala, somos indivíduos, espíritos imaturos, espíritos em processos de amadurecimento do senso moral. Estamos evoluindo moralmente, estamos nos melhorando, estamos tentando deixar o homem velho para trás e edificar
um homem novo. E nesse processo, nós temos a intenção de nos estruturarmos melhor para conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. É fácil? Não, não é algo fácil, não, sejamos sinceros. Até porque é uma tarefa delicada você se dar conta que você reencarnou para passar por determinadas dificuldades e que você não pode lançar mão de facilidades que a sociedade oferece para que a gente possa passar por esse mundo de maneira imprudente. Existe uma passagem na doutrina espírita que diz o seguinte: nós devemos viver nesse mundo sem fazer parte dele. Ou seja, é uma grande escola de aprendizagem, aonde nós estamos aqui, nessa laboterapia do bem, trabalhando para nos melhorarmos. Tem momentos que é difícil, tem momentos que é complicado. A sociedade passa por uma prova muito delicada, muito dura, e nós precisamos ser resilientes. Mas essa resiliência, ela é construída através do esforço individual. Há momentos que nós gostaríamos de uma colher de chá, sejamos sinceros, principalmente quando a gente passa por uma prova que exige da nossa parte um teste. Eu tive a oportunidade, por acaso, nessa semana, de fazer um estudo numa casa espírita co-irmã, a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E eu tive uma intuição, creio eu, porque o pensamento não foi meu, aquilo me veio, que a vida é como uma escola, em que muitas das vezes o professor chega de repente e diz para os alunos: olha, hoje nós vamos ter um teste surpresa. E todo aluno que é malandro, como nós já fomos, viramos para o professor e perguntamos: professor, o teste não pode ser de consulta? E o professor, no caso, a vida, ela nos diz: a prova da vida que vocês têm que fazer é uma prova sem consulta das lembranças das vidas anteriores. Ou seja, nós temos que fazer a prova que nós nos comprometemos a passar sem recorrermos à cola das lembranças que podem ser elementos facilitadores. Motivo pelo qual muitas pessoas se revoltam, porque não acham-se na condição de vigília que tenham aceitado, no plano espiritual, passar por determinadas dificuldades. E nos dizem os espíritos, em grandes testemunhos, nos livros deixados por Chico Xavier, por exemplo, que alguns companheiros imploram na espiritualidade para reencarnar e se comprometem quase que de joelho que vão passar por determinadas dificuldades para terem a oportunidade bendita da reencarnação. E no momento que retornam, se deparam com as provas que na erraticidade acreditavam que passariam tranquilamente. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco, quando ele tomou consciência da responsabilidade reencarnatória que ele tinha pela frente, ele adiou durante 52 anos a possibilidade de reencarnar. Os mestres que haviam preparado ele para reencarnar estavam fazendo de tudo para que ele pudesse promover a sua reencarnação, mas ele temia justamente isso, fracassar diante das provas, porque ele se sentiu extremamente inseguro quando ele percebeu que todos os
equívocos cometidos não só por ele, mas pelos outros companheiros, refletiam a dificuldade de enfrentar a sua própria prova. Então ele se sentiu fragilizado. Na época não existia, ou se já tinha, o acesso à doutrina espírita, ele não teve. Já tinha sim, na época de Camilo Castelo Branco já tinha sim. Final do século XVIII para o século XIX, ele só não teve acesso porque não se interessou, mas já tinha. E ele diz na obra: se eu conhecesse a doutrina espírita, isso teria sido um elemento facilitador. E eu digo para os companheiros o seguinte: a doutrina espírita nos é um elemento facilitador, para que a gente não se revolte diante das grandes provas. Há momentos que a gente fica chateado, há momentos que a gente fica acabrunhado, a gente fica meio deprimido. Não vou negar, a quantidade de pessoas deprimidas por conta do conflito existencial entre o modelo de vida que nós gostaríamos de viver na condição de encarnados e as condições de vida que nós precisamos passar para sanar as faltas cometidas em vidas anteriores, que nós nos comprometemos previamente, porque a nossa encarnação, ela foi, digamos assim, homologada, se eu posso usar essa expressão, ela foi autorizada pelo plano espiritual no momento que o plano espiritual percebe a nossa intenção real de querermos, pelo menos naquele momento, encarar a empreitada de uma nova existência no mundo físico. Porém, quando nós estamos aqui e o abafamento do corpo material faz com que a gente se esqueça dos compromissos assumidos antes de reencarnar, aí que a coisa complica. Principalmente quando o indivíduo resolve sair da estrada da vida que ele se comprometeu caminhar, mesmo que seja uma estrada esburacada, cheia de pedras, cheia de troncos, aonde ele vai ter que aprender a contornar as dificuldades, e ele às vezes acha um absurdo ter que passar por aquilo e prefere os atalhos asfaltados que as sombras favorecem para o indivíduo saltar etapas e não vivenciar as experiências que deveria vivenciar para o seu crescimento. Eu estou usando essas metáforas justamente para poder, digamos assim, realçar as duas questões 549 e 550 sobre a ideia dos pactos, que nós fazemos com o mundo maior. Porque há momentos quando nós vamos em prece, à noite antes de dormir, elevamos o nosso pensamento, muitas das vezes a gente solicita não o que nós precisamos, solicitamos aquilo que gostaríamos. E dependendo da forma com que nós solicitamos e dependendo do nosso padrão de vibração espiritual, nós podemos estabelecer conúbios mentais com entidades das sombras. É exatamente o que a pergunta 550 fala. Mas somos nós que recorremos a eles, solicitando algum tipo de favor. No livro Libertação, aonde André Luiz visita uma cidadela nas trevas, dominada por Gregório, que havia sido, na Terra, segundo se sabe, um importante personagem dentro da igreja, que procurava fazer uma justiça distorcida, justiça essa favorecendo aqueles que recorriam a ele pedindo a justiça. Então, de uma certa forma, esses espíritos ficavam comprometidos porque passavam a dever algum tipo de favor. E um dia, em algum momento, esse favor seria cobrado.
Então, nós precisamos tomar cuidado com as formas de pensamento que nós alimentamos, com as egrégoras que nós nos ligamos, porque aquela expressão famosa, pedi e será-vos dado, nós devemos pensar a quem nós solicitamos e de que forma nós solicitamos. Devemos aceitar o sacrifício da porta estreita e não as facilidades da porta larga. E Goethe, de uma forma simbólica, nos deixou esse romance, essa história do Dr. Fausto, que ele gostaria de viver mais, de ter fartura, de ter poder, de ter riqueza, de ter amores. E qual é o recurso que ele encontra? Ele vai se mancomunar com as sombras para poder ter toda aquela glória que ele não tinha, porque não estava na sua programação de vida. Aceitação é a palavra central. Resiliência, compreensão. Que a gente tenha a oportunidade de lançar à luz do esclarecimento aquilo que de fato nós buscamos, que representa a reforma íntima e a melhora individual enquanto espíritos imortais. Para nós finalizarmos e passarmos a palavra a Kátia, para que ela possa dar continuação através da leitura dos nomes e da prece de encerramento do nosso encontro, eu solicito aos companheiros que juntos possamos fazer uma breve prece em favor de todos nós, que buscamos nos melhorar através do estudo, através do esclarecimento. Que Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que Jesus, nosso amado Mestre, nos auxilie a todos, oferecendo a bênção do esclarecimento, e que possamos ser merecedores desse esclarecimento fraterno, espiritual, colocando em prática na nossa vida pessoal todo o conhecimento que estamos trocando, que estamos recebendo do Livro dos Espíritos, com o objetivo de alavancarmos as nossas vidas para nos tornarmos criaturas mais equilibradas, instruídas e, dentro do nosso contexto, fazer o que estiver ao nosso alcance para cumprir a nossa programação espiritual, da forma que nós nos comprometemos. Que Jesus nos abençoe a todos por hoje, agora e por todo sempre. Eu desejo a todos os amigos uma noite de paz e uma noite de luz. Que assim seja. Agradeço ao expositor de hoje pelo estudo. Agora vamos passar para a segunda parte, né, que é a preparação para o passe, a distância. Vamos mentalizar positivo. Nízia, por favor, toca a música. Quem botou a aguinha para fluidificar, vamos orar, mentalizar e nos preparar para o passe, a distância. Nízia, toca, por favor.
realmente é uma música bonita, realmente é preparação para o passe, né? Agora vamos, Ricardo, por favor, vamos subir a nossa oração. Peço aos passistas da SEIP que mentalize positivo. Vamos orar pelos nossos doentes que estão nos hospitais, que estão nos lares, tantos outros que a gente não conhece, os que estão em nossos corações. Ricardo, sobe, por favor, a nossa prece. Repitam em pensamento ou em voz alta. Jesus, pelas suas palavras e pelos gestos de vossas mãos, curaste cegos, paralíticos, leprosos e tantos outros doentes. Eu também venho suplicar pelas minhas enfermidades. Dai-nos, Jesus, a graça da perseverança na oração, apesar do desânimo. A graça da coragem para buscar a cura, mesmo depois de várias tentativas. A graça da simplicidade para aceitar a ajuda dos profissionais, familiares e amigos. A graça da humildade, para reconhecer as próprias limitações e entender que ainda sou um espírito em evolução. A graça da paciência nas dores e dificuldades do tratamento. A graça de compreender, pela fé, a transitoriedade desta vida. A graça de entender que o pecado é a maior de todas as enfermidades e prometo não pecar mais para não ficar doente. Peço ao mentor espiritual e toda a falange de trabalhadores da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Sei que me ajude a passar por esse momento. Estou ciente que a doença é a cura do espírito. Como dizia Jesus ao término de cada cura: vá, e não peques mais para não ficardes doente novamente. Que assim seja.
encerramos mais uma quarta-feira. Boa noite a todos. Até a próxima quarta, se assim Deus permitir. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.